Olha só, nesse vídeo eu quero falar com você sobre como você pode estar fazendo para deixar o seu perfil mais engajado no Instagram, para que as pessoas prestem atenção na sua comunicação e, consequentemente, você tenha mais consultas no final do mês, seja você um médico, um profissional de saúde. Então, vem comigo, fica comigo até o final, que eu vou te explicar toda a técnica. Bom, e a técnica nada mais é do que o conceito de nós contra eles, para criar um posicionamento dentro do seu perfil. Hoje se fala muito de posicionamento, então eu quero conversar aqui com vocês, para vocês entenderem assim, o que é o posicionamento no meu estudo aqui, no meu ponto de vista, e como que você pode estar utilizando isso para deixar a sua comunidade, os seus seguidores mais engajados com o seu conteúdo. Então vamos lá, o que acontece? Muitas vezes você vai lá, cria o seu perfil no Instagram e começa a publicar e não tem o retorno que você esperava, né? Então seus colegas provavelmente já estão com mais seguidores, já estão tendo mais likes, mais comentários, mais compartilhamento, enquanto você está sozinho. Parece que você está falando exatamente para ninguém. Isso é muito chato, causa uma sensação ruim, você acaba se sentindo mais um no mercado. Então a gente vai eliminar isso exatamente hoje, né? Então esse vídeo é para você. E o segredo que poucos falam, na verdade muitos falam, mas pouco explica o que é de verdade, é o posicionamento estratégico. Eu quero falar, quero te mostrar aqui como você pode construir isso no seu perfil e adicionar isto à sua narrativa. Então o mercado está cada vez mais competitivo, isso é óbvio, cada vez mais pessoas estão se formando, pessoas estão indo para o digital porque já entendeu a força que o Instagram, que a produção de conteúdo, que o marketing de conteúdo tem nos dado. Então, o melhor de tudo é que você pode aprender hoje como que você vai identificar o seu nós contra ele, que também nós chamamos de inimigo, e como você pode estar utilizando aí dentro do seu perfil. Então, bora lá. O que é esse tal nós contra eles e como que a gente pode aplicar isso no nicho da saúde, no mercado da saúde? Bom, o nós contra eles nada mais é do que você estabelecer inimigos para você criticar, para você ir contra, para você tretar, né? Então a gente fala de que nós falamos que as pessoas gostam de tretas, as pessoas gostam de fofocas e a gente precisa estar de um lado ou de outro. Não tem nada mais chato do que uma comunicação morna, onde você não é nem quente e nem frio. Ou seja, você precisa escolher o seu lado e estar com esse lado. Você escolhe a sua tribo e fica com essa tribo, defende os valores dessa tribo. Então, o nós contra eles é exatamente isso. Cara, eu pertenço ao grupo A, você pertence ao grupo B e nós vamos brigar agora. Então, em um mundo onde a política fala muito forte, nós estamos cada vez mais polarizados, né? Então, a gente tem polos diferentes, a gente acredita em coisas diferentes e na internet não é. E na internet funciona da mesma maneira. Você precisa ter um posicionamento, você precisa se posicionar no que você acredita. Claro, tem um adendo aqui, você não vai criticar tudo e todos, não é isso. A gente vai falar um pouquinho de como que você pode criar esse posicionamento no seu perfil. Então, vamos lá. Pensa. Então, perfeito. Agora que você já entendeu o que é esse nós contra eles e como que você vai aplicar na medicina, é importante a gente ter isso bem definido na nossa cabeça. Você precisa ter um contraste. Você é do time A, não gosta do time B e pronto, tá tudo bem. Você precisa mostrar para as pessoas que você não acredita, que você não compartilha com os outras crenças daquele time B. Então, beleza. Dito isso, agora que você já entendeu o que é o nós contra eles, nós vamos para a segunda parte, que é identificar quais são os inimigos do seu nicho, no que você acredita, no que é a sua prática médica, a sua prática na área da saúde, que todo mundo fala que faz sentido, você não concorda. Então existe, não sei qual é o seu nicho, mas vamos lá. A pergunta simples que você pode fazer para você entender qual é os seus inimigos, é você se perguntar, cara, o que eu odeio dentro do meu nicho? O que eu não gosto? O que eu detesto? Então, se você consegue responder essa pergunta, você começa a ter clareza sobre as coisas que você não acredita. Então, por exemplo, eu sou designer gráfico e eu não acredito em logos criados no Canva. Eu poderia facilmente atacar, ter declarado o Canva como meu inimigo. Mas eu não faço isso e depois eu posso explicar em um outro vídeo. Pois bem, agora que você entendeu que é importante você identificar os inimigos do seu nicho, existe prompts, eu vou mostrar lá na frente, prompts que você pode utilizar
para que seja mais fácil, para que você tenha um norte ali, não vai sair perfeito, mas você vai ter um bom norte para você ter os inimigos do seu nicho e como você vai construir esse posicionamento estratégico no seu perfil. Primeiro ponto, nós entendemos o nós contra eles, o que que significa, para que que serve. O segundo ponto é identificar o inimigo do seu nicho. Então a gente já entendeu que respondendo uma pergunta, você já vai ter uma clareza sobre os inimigos do seu nicho. O terceiro ponto é você destacar o problema, tá? E aí quando você destaca um problema, quando você fala uma determinada coisa, ah, a tendência é que as pessoas se unam em torno daquilo. Então é mais ou menos numa sala de aula onde ninguém tem coragem de falar mal do professor, mas quando um fala, todo mundo vai lá e começa a atacar também. Então a pessoa precisa apenas de um impulso para que as outras tornem voz, né? Então as pessoas elas precisam da liderança. Seth Godin, um autor de marketing, um dos maiores autores de marketing, ele fala isso, que as tribos elas precisam de líderes que liderem essas pessoas. Então as pessoas às vezes têm vergonha de falar determinado assunto, e quando eu encontro uma pessoa que dá voz ao que ela pensa, isso fica muito mais fácil dela se unir a essa tribo, se unir a essa pessoa e acreditar no que ela fala. Então, é justamente isso. Depois que a gente entende quem é os nossos inimigos, a gente destaca que isso é um problema e, consequentemente, a gente vai unir pessoas em torno da nossa ideia, né? Então, tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita e cada uma tem a sua narrativa e vai ter pessoas que gostam de uma, pessoas que gostam de outra. Então, quanto mais forte a crença que você tiver, mais forte, mais polêmico você vai ser. E aí, claro, precisa de um equilíbrio aí. Você não vai ser um médico polêmico, você não vai ser um profissional da saúde polêmico. A gente quer buscar o equilíbrio, a gente quer ser escutado, mas não precisa entrar em qualquer treta aí, tá bom? Então, a gente precisa destacar essas crenças fortes e a partir disso você começa a atrair os pacientes alinhados com a sua comunicação. Então, por exemplo, se você acredita que as consultas devem durar mais de 40 minutos, cara, defina isso. Né? Se você acredita que o diferencial é o jeito como você trata as pessoas, que você está cansado de médicos que nem olham na cara do paciente, que é só mais um número, que é só mais uma receita, fale sobre isso, ataque isso, é muito interessante, você começa a se diferenciar dentro da internet. Bom, primeiro ponto. Então, recapitulando, a gente já está chegando no último ponto. O primeiro ponto é o nós contra eles, a gente já entendeu isso. Depois a gente identificou quais são os nossos inimigos. Quando a gente responde aquela pergunta, cara, o que você odeia dentro do seu nicho, você começa a entender quais são os possíveis inimigos do seu negócio. Depois a gente destaca o problema. Quando a gente destaca o problema, a gente cria a voz para outras pessoas que não têm coragem de falar o que elas gostariam de falar. Então as pessoas se unem dentro da sua tribo, se unem dentro da sua narrativa. E o quarto e último ponto é que você começa a ser diferente. E quando você é diferente, isso é muito interessante na internet, né? Tem uma ideia que fala que nem sempre o melhor é o mais vendido. Às vezes o diferente é o mais vendido. E quando a gente busca esse conceito de ser diferente, isso é muito interessante, porque a gente se torna diferente e as pessoas prestam atenção nisso. Então tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o que é normal é ignorado e o que é diferente é analisado. Então quando você se torna diferente, você fala, cara, eu não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Você parou para prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Então você ganha a atenção. Hoje a moeda do século XXI é a atenção. As pessoas estão cada vez mais escassas de atenção. E quando a gente se torna diferente, quando a gente traz uma comunicação diferente, nós acabamos nos tornando diferente. Consequentemente, se você saber vender, né, é importante saber vender, você vai conquistar ali uma agenda cheia no final do mês. Então, beleza. O que eu quero compartilhar com vocês aqui? O que eu quero analisar junto com vocês, né? Então tem aqui, pessoal, esse anúncio, né? Então aqui é um anúncio de uma marca de relógio, é um outdoor, né? Outdoor. Eu gosto de falar outdoor, mas eu sei que o certo é outdoor. Mas enfim, então tá aqui, é um anúncio bem minimalista. Então tem um relógio aqui, uma frase embaixo, tem o nome da marca, provavelmente, e o nome do relógio. Então está escrito aqui a seguinte frase: saiba que horas são, sem ver que você tem 1.249 e-mails não respondidos. Então, pessoal, o que a gente pode tirar aqui de análise dessa imagem, né? Então, essa imagem aqui eu peguei
dentro de um e-mail do William Binder, eu assino uma New Leaders do William, e ele fez esse e-mail, eu achei sensacional, onde ele falava sobre inimigos, né? Então, nós precisamos ter um inimigo para dar tom, dar narrativa, dar contexto para a nossa história, senão a história fica chata, né? O Batman, ele precisa do Coringa. Então, quando a gente elege esses inimigos, quando a gente tem o nós contra eles, é o meu time contra o seu, a gente cria esses polos, e isso é muito interessante. Então, essa marca aqui, eles vendem relógios analógicos, né? Relógios modelos antigos, não é um smartwatch. Então, aqui ele basicamente faz isso, ele ataca, né? Olha só, cara, nós vendemos relógios clássicos. A gente não quer viver a loucura, a ansiedade de ter um smartwatch, onde você liga ali, chega, você vai olhar as horas e tem 1.200 e não sei quantas mensagens não respondidas. Então, veja bem, essa marca é uma marca de relógio. Talvez seria muito difícil criar um posicionamento para relógio, mas aqui está um simples caso, um anúncio que fala muito sobre isso. Ele meio que ele matou aqui dois coelhos com uma só cajadada, né? Então tá aqui a marca, ela se posiciona de uma maneira muito clara, muito óbvia. Cara, nós vendemos relógios clássicos, a gente odeia relógios smartwatch, né? Eu não tenho nada contra os smartwatch, mas eu prefiro esses daqui, eu acho muito mais bonito, muito mais elegante. Bom, e aqui está o prometido, onde é que a gente chega nos prompts, né? Então eu separei aqui 2 prompts para vocês utilizarem, para você ter acesso a esses prompts. Para você ter acesso a esses prompts, basta você clicar no link da descrição e eu vou disponibilizar ali. Você vai deixar o seu e-mail ou deixa um e-mail, qualquer e-mail ali que você vai receber o prompt mesmo assim. Eu vou estar te mandando esses prompts para você estar utilizando para estar construindo o seu nós contra eles. Então o primeiro prompt aqui, eu meio que misturei uma aula do William Binder, né? Então tá aqui, eu estou fazendo a referência a ele e eu meio que adaptei, mas boa parte aqui foi inspirado no prompt. Então o prompt nada mais é de que você é um estrategista digital experiente. Ok. Então, o prompt do William, ele funciona assim. Esse aqui foi eu que criei, mas essa parte aqui foi inspirado em uma aula que eu assisti. Então, é mais ou menos isso. Ó, você é um estrategista digital experiente em criação de posicionamentos marcantes e está me ajudando a criar um posicionamento forte onde as pessoas prestem atenção por ser diferente e ter um nós contra eles. Então, eu especifiquei aqui, deixei mais óbvio para a IA poder trabalhar. Então, eu faço algumas perguntas. Olha só, no que os profissionais da área do meu nicho costumam acreditar? Isso aqui é muito interessante para você ver o que é a crença comum. No que as pessoas que procuram serviços da área do meu nicho acreditam ser normal, cotidiano, comum. Então, eu quero saber o que as pessoas, os meus possíveis clientes, pensam sobre a minha área que é normal, que eles acreditam ser normal. Outra pergunta, o que não é comum as pessoas acreditarem sobre o nicho, o meu nicho, né? Mas a maioria das pessoas acredita. Isso aqui é interessante porque a gente vai ter um pouquinho ali de respostas diferente do comum, do conveniente, ok? A outra pergunta é o que eu odeio, o que é aqui, na verdade, o que é. O que é odiado dentro do meu nicho, quais são as vacas sagradas do nicho e como eu posso atacá-las. Isso aqui é muito interessante, vai dar uma ideia muito diferente ali do que você pode fazer. E no que as pessoas precisam acreditar para comprar um serviço do meu nicho. Então vamos lá, eu já criei aqui no ChatGPT. Beleza, então tá aqui. Eu peguei aquele mesmo prompt lá, coloquei aqui no ChatGPT, porém trocando aqui o nicho, o espaço entre colchetes pelo nicho. Então, no exemplo aqui, a gente vai falar de nutrição. Beleza. Então, no que os profissionais da área de nutrição costumam acreditar? Coloquei todo o mesmo prompt, só substituir o nome nicho pelo nicho em questão. Então, a gente vai fazer aqui o exemplo com prompts para nutricionistas. Então, o ChatGPT ele vai começar a responder aqui no que os profissionais da área da nutrição costumam acreditar. Então, tá aqui que as pessoas devem seguir planos alimentares rígidos e personalizados para alcançar resultados, que a alimentação saudável é essencialmente baseada em regras. Aqui vai ter uma base para você seguir, para você se orientar, para você não começar do zero, ter que criar o seu posicionamento do zero. Aqui outra resposta, né? No que as pessoas que procuram serviços da área da nutrição acreditam ser normal, cotidiano, comum. Então, isso aqui são crenças comuns do seu público-alvo, né? Que emagrecer ou melhorar a saúde exige abrir mão dos prazeres. Então, um posicionamento aqui já poderia vir com base nisso daqui. Cara, vou te ajudar a emagrecer sem abrir mão dos prazeres da vida. Vou te ajudar a emagrecer sem sofrer com restrições.
É um posicionamento que você poderia atacar. Que a alimentação saudável é cara. Então, aqui é um outro posicionamento que você já poderia criar a partir disso, né? Então, vou te ensinar a emagrecer de maneira com custo-benefício, de maneira barata. A partir desse prompt, você pode criar diversas narrativas para você adicionar no seu perfil e estar se diferenciando, né? Então, vou criar receitas acessíveis para pessoas com pouco dinheiro, com pouco tempo. Enfim, são vários modos aqui de você criar. Então, eu não vou ler tudo porque vai ficar um vídeo muito longo, mas a gente pode depois fazer um vídeo só sobre ChatGPT e prompts, que vai ser bem interessante. Então tá aqui a resposta do ponto 4. Esse aqui é muito interessante também. Isso aqui é bem legal de você analisar com calma, beleza? E o ponto 5, enfim. E aí, ok, a gente começa agora a utilizar o prompt 2. Então lá naquele arquivo que você vai ter acesso, vai ter esse prompt 2. Esse prompt 2 aqui, eu peguei ele de uma aula onde eu assisti o Doug DeMarco, né, um profissional de marketing também. Ele fez esse prompt. Eu achei esse prompt muito legal, porque ele dá uma clara visão sobre quem é o seu avatar, quem é a sua persona. Então ele lista o público-alvo, a meta, a reclamação, os pensamentos. Isso daqui não necessariamente vai afetar o seu posicionamento, mas vai te dar uma abertura sobre as possibilidades de quem é o seu público-alvo. Isso aqui vai ser muito bacana, então copie esse prompt, utilize. Então vamos lá ver aqui um pouquinho das respostas. Não vou ler tudo para o vídeo não ficar longo, mas vamos lá. Público-alvo. Eu sou uma mulher de 28 anos, a gente estava falando de nutrição. Ok. Eu sou uma mulher de 28 anos, trabalho em escritório, vivo na correria e sinto que minha alimentação está em segundo plano. A gente já tem uma persona aqui muito bem definida e está muito boa, está bem bacana aqui esse exemplo. Quero emagrecer e me sentir bem com o meu corpo, mas tenho preguiça de cozinhar e sou péssimo em seguir dietas. Amo comer, mas me sinto culpado toda vez que como algo fora do saudável. Beleza, persona muito bem definida aqui. Meta principal, quero emagrecer, me sentir bem com o meu corpo e conseguir viver sem tantas restrições, né? Ou ficar obcecada com comida. Reclamação principal, tudo que eu tento parece não funcionar, parece funcionar só por um tempo. Eu começo animada, mas depois fico frustrada e fica difícil e tudo mais. Então tá aqui, é muito bacana esse outro prompt aqui, vai te dar uma visão muito ampla de alguns conteúdos que você pode criar, de algumas narrativas que você pode adotar para vender o seu produto, para vender o seu serviço, né? Então, pensamentos, crenças e identificações atuais, né? Eu sei que eu preciso mudar minha alimentação, mas eu odeio dietas. Então veja só, cara, um perfil ali posicionado da seguinte maneira, né? Um perfil dedicado a emagrecimento para quem odeia dietas. Então, muito bacana, é um diferencial. Você coloca uma narrativa diferente no seu perfil, e isso te torna visível, isso te torna digno de ser analisado. Então, comer saudável é muito caro e demorado, não tenho tempo para isso. Então, são soluções aqui, são algumas crenças que as pessoas podem ter. Então, tá aqui muito bacana esse prompt. Eu sugiro que vocês utilizem, depois me contem o resultado. Então, pessoal, voltando aqui, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês apliquem isso no seu perfil. Eu quero que você crie um posicionamento estratégico ali. Eu quero que você tenha um nós contra eles, que você tenha ali bem claro quem é a sua persona, quem é o seu público, o que ele deseja, o que ele sente, qual é a dor dele, né? E se você quer aprender um pouco mais sobre posicionamento, sobre destacar a sua carreira na profissão, na área da saúde, eu vou estar disponibilizando na descrição um link onde você pode se aplicar para a minha mentoria, a mentoria do médico do século XXI, onde eu vou estar te ensinando, vou estar te mentorando como criar um perfil altamente engajável. A gente vai criar junto aí um perfil altamente engajável, um perfil que gera consultas. Dentro dessa mentoria, a gente vai criar um posicionamento forte para o seu perfil, a gente vai ativar os pilares do marketing e a gente vai gerar consultas para a sua agenda. No final do mês, você vai ter mais consultas. Bom, então tá aqui os meus recados. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você achou desse vídeo e vai ser um prazer estar te ajudando. Fui, até mais!